Saradava Nalalida Luka Tranaya Karunya Gana Ganatvam Praptasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Omya Gyana Chimirandasya Gyana Jana Shalakaya Chachur Militam Jana Tajmai Sri Gurave Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vajasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Srivasari Goura Bhaktavrinda Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos, a todos aqueles que estão buscando a consciência espiritual. E hoje eu vou ser curto aqui, né? Vou fazer uma pequena reflexão sobre uma realização que eu tive, né, de estar vendo na televisão uma corrida, essa corrida em grupo, né? Então, a corrida aconteceu assim, o pessoal ia atravessar de costa a costa nos Estados Unidos. Daria mais ou menos aí uns 5.000 quilômetros. E haviam equipes de 4, de 6, de 8 pessoas, e eles foram se revezando, né, nesse período, né, de 5 dias, que foi o tempo onde eles concluíram a corrida, né? Inclusive houve uma morte, né, de insuficiência cardíaca durante a corrida, mas faz parte do desafio. E então, né, esse revezamento, as pessoas iam e sentindo várias dores, e aquele processo, né, de mental que você tem que se concentrar para chegar a atingir o objetivo, não só atingir o objetivo, como você estava competindo com outras equipes, com pessoas incríveis, velozes, preparadas. Todo mundo, né, como é numa competição, existe todo um doar-se energético, todo um sofrimento, a pessoa não dormia direito. Então, durante 5 dias, um caminhão ia acompanhando, né, os ciclistas, e levava a sua água, e cada um tinha um planejamento. Às vezes o que estava pedalando cansava, dava uma cãibra, aí substituía pelo outro, de modo que era uma equipe de 4 pessoas, e eles iam fazendo o planejamento deles e de quantidade de quilômetros diários, naquelas bicicletas super velozes, né, com um pneuzinho mais fino, com menos atrito. E eu estava, né, assistindo, assim, vendo, que incrível, 5.000 quilômetros, não é brincadeira, né? Na velocidade, na energia que eles estavam depositando, para quê? Para chegar em primeiro lugar. Não era um simples passeio que a pessoa está dando, né, que pode parar num hotel. Não, era o tempo todo, 5 dias intensos,
com muito sofrimento, dor muscular, dor de cabeça, insônia, né? Porque a pessoa fica muito cansada, muito agitada. E o compromisso, essa responsabilidade que eu tenho que dar tudo pela minha equipe, porque é um compromisso, é uma responsabilidade. Tá? Eu já fiz também corridas em que tinha equipes de 4 pessoas, e mesmo com cãibra, eu não parei, eu não deixei de fazer a minha parte para sacrificar a outra pessoa. E assim funciona, né? A interação das pessoas para atingir um objetivo. Bom, mas o que eu quero dizer com tudo isso? O que me veio aqui para falar essa pequena reflexão foi que no final da corrida, a equipe que ganhou, foi feita uma pergunta para essa equipe campeã, né? E o líder dessa equipe, ele falou assim, não, inclusive antes deles chegarem na corrida, né? A pessoa que estava, né, chegando na frente e ganhando, ele sentava assim na poltrona e falava assim, nossa, tudo que eu quero é chegar no hotel, eu vou dormir por uns 2 dias, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo, né? A cabeça só, eu vou beber tudo que eu tiver direito, eu vou comer tudo, eu vou descansar, eu vou dar graças a Deus, eu vou ficar 2 dias sem fazer nada. Né? Então isso aí também, né? Mostrando, né? Quando você está se libertando de uma situação que é muito pesada, que exige muito de você, quando você está chegando no finalzinho, você fala assim, nossa, eu vou terminar, eu vou dar tudo de mim, mas também depois eu quero descansar completamente. Eu não quero fazer nada, eu quero ficar deitado numa banheira de água quente ou numa piscina, né? E com as pessoas me servindo, eu quero fazer por onde eu mereci de ter completado essa prova tão incrível que exigiu tanto, né? Que foi filmada por várias emissoras de televisão, profissionais, né? Que patrocinam, né, esse tipo de evento. E aí ele no final, né, eles chegando, ganharam, aí essa mesma pessoa que tinha falado isso, né, ele falou assim, sabe de uma coisa? Ao mesmo tempo, eu estou sentindo assim, muito prazer por ter vencido, né? Nós atingimos o objetivo, foi incrível chegar aqui na frente de todo mundo, e agora está com esse sentimento de campeão, de que, uau, foi incrível, que eu fiz parte desse grupo, que todo mundo deu sangue, o suor e o sangue, né, para chegar. Então ele falou isso, né, eu estou muito orgulhoso, eu estou muito satisfeito. Aí ele falou assim uma coisa interessante, né, que isso aí que me chamou a atenção, ele falou assim, mas ao mesmo tempo, eu vou sentir falta daquela história para eu chegar até onde eu estou aqui na vitória. Né? Aquela parte que eu sofri e que a gente tinha que tomar decisões na hora lá, que um estava mais cansado, era a vez dele, mas ele não podia, que ele estava com cãibra, e entrava o outro. E toda essa história de sofrimento, que na verdade tinha um objetivo, né? Ao atingir o objetivo, a pessoa poderia falar assim, eu nunca mais quero fazer isso, eu detestei, foi horrível, mas ele falou assim, mas ao mesmo tempo não vai ter esse sabor da conquista, né? De você saber que tem o pessoal lá competindo com você para chegar, né, na reta final. Compreende? Então isso aí que me chamou a atenção. Ele falou assim, ao mesmo tempo que eu estou livre, ao mesmo tempo eu sinto que aquilo é bom também, de chegar nesse ponto. E aí a pessoa fala assim, poxa, eu vou repetir outras vezes isso. Eu quero entrar em outra corrida, uma corrida mais terrível ainda, né? Porque eu entendo que vai acabar, no final vai acabar, eu vou chegar no ponto da vitória. Né? Nem que eu seja o campeão da coisa, mas o fato de eu estar participando dessa competição, né? De colocando a minha vontade, a minha energia, o meu esforço completo, né? É tipo uma brincadeira que acontece, que no caso aí do profissional exige muito mais, porém na hora que ele chegou, ele ao mesmo tempo ele falou assim, eu quero ficar sem fazer nada, mas ao mesmo tempo lá dentro dele falou assim, poxa, mas foi muito legal chegar aqui e eu vou poder agora ficar sem fazer nada, mas o bacana mesmo era você
fazer todo esse métier para chegar nesse ponto onde você vai descansar. Compreende o que eu quero falar aqui? Agora vou colocar num jeito mais espiritual isso que eu estou falando, né? Que nós estamos, né, passando nessa jornada humana num planeta de terceira dimensão, que é cheio, lógico, de inconveniente, de sofrimento, ok? Mas você tem que entender, quando você entende o lado espiritual, que você está avançando na vida para atingir um objetivo. Às vezes você está em equipe, né, com outras pessoas, seja uma religião, uma filosofia, pessoas que idealizam algo superior, ou você está sozinho mesmo nessa competição, não importa, você vai atingir esse objetivo. Tá? Você tem que estar consciente que existe um objetivo na vida para você atingir. E que existe um processo onde você vai ter que chegar a esse objetivo pretendido. Que, por exemplo, é revelado no Bhagavad Gita, que você vai ter que chegar completamente na sua consciência espiritual, na autorrealização, né, espiritual, na aquisição da verdade, da sua realidade de ser. É isso que você vai chegar. Mas para você chegar a isso, você vai passar uns perrengues. Mas, dentro disso que eu falei, dessa analogia, você quando chegar na sua autorrealização, você não vai olhar lá para trás e falar assim, nossa, mas é muito ruim o mundo material, não adianta isso, nada, entendeu? Você não, pelo contrário, vai falar assim, poxa, quando você está na autorrealização, você tem condição de falar isso, poxa, foi incrível eu ter passado, nascido naquele planeta, nascido naquele outro planeta, naquele outro país, ter sido daquela raça, ter sido um período de animal, um período humano, enfim, toda essa história que a gente já conhece para você chegar num ponto onde você decidiu atingir o objetivo. E ao atingir o ponto espiritual, automaticamente você dá aquela relaxada, eu atingi o meu eu atingi a minha conexão com Deus, eu fiz a prática, eu fiz o sacrifício, eu segui em frente totalmente confiante de que eu posso, eu sou o poder de atingir aquilo que eu quero, não importa o quanto vai doer na minha vida, o quanto venha de sofrimento, de tristeza, de coisa negativa, junto com coisa positiva também, porque o mundo é uma dualidade, né, de alegrias também. Mas, geralmente, para você atingir o lado espiritual, você faz um esforço, né, constante para se manter nessa estrutura da espiritualidade. E daí você tem um lado também animal, que vai muito para o lado da maia, da ilusão. E essa luta, né, como é no Bhagavad Gita, a batalha de Kurukshetra, é exatamente isso. Onde Deus, né, o Senhor Krishna, ele está ensinando a Arjuna como ele se portar internamente para vencer a guerra contra os Kurus, que é exatamente essa performance que a gente vai ter, né, de atuação, de orar e vigiar contra essas forças que vêm tentar abater a gente antes da gente chegar lá na meta final. De modo que você, todo mundo, cada alma, cada espírito que está nesse mundo, nessa jornada humana, é um guerreiro, certo? É um guerreiro que está exercendo a função. Então você, isso nesse mundo aqui, você é um guerreiro, como era a equipe, né, dos ciclistas, eles estão na posição de guerreiros para atingir a vitória na batalha, nessa competição. De egos, né, vamos dizer assim, no caso da vida espiritual. E aí você tem que colocar a sua energia completa nessa forma humana, que pode ser comparada a uma bicicleta, vamos dizer assim, nessa analogia, para atingir o alvo. O alvo é o quê? É a autorrealização do espírito, é você entrar em conexão com Deus, é você atingir a plataforma de amor divino nesse mundo, dentro da sua consciência. Daí você é um guerreiro, e o guerreiro é feito para lutar. Não faz sentido para o guerreiro existir uma vida sem luta. É isso que Deus falou para Arjuna, lá no Bhagavad Gita. Arjuna, ele não queria lutar, pelos motivos
pessoais dele, a batalha de Kurukshetra, mas Arjuna falou, Krishna falou para Arjuna, Arjuna, você é um guerreiro, a sua natureza é de Kshatriya, você tem que lutar, a sua existência é para lutar e conquistar a vitória a esse exército contrário, chamado dos Kurus, que era o exército das forças demoníacas aqui no planeta, para que fosse estabelecido, né, no planeta Terra a cultura espiritual, a informação na qual todos os espíritos, né, inseridos nessa prática vão realizar aquilo que elas são. Compreende o ponto que eu quero chegar? Que na sua vida, certo? Você tem que se posicionar como um guerreiro e não ficar como uma pessoa estagnada que anda pela vida completamente, não, eu vou renunciar, eu não quero lutar porque eu tenho pena dos demônios, né? Os demônios, mas ele está falando os demônios internos, as sombras, a sua escuridão, a ação dos modos da paixão e da ignorância o tempo todo, te mantendo estagnado nessa vida, onde você fica criando propósitos e futuros de acordo com esse falso ego. Então você não está vivendo como um guerreiro, mas como uma pessoa que está dormindo. E aí Deus no Bhagavad Gita fala para Arjuna, levanta e luta. Eu estou aqui do seu lado, né? Então Deus está dentro do nosso coração. E aí, para o guerreiro, né, assim como para esse ciclista, o prazer estava exatamente nessa atividade de fazer o esforço máximo e que não é assim isso que eu quero mostrar para vocês, que não é um sofrimento quando você está fazendo algo no cumprimento de um objetivo, de se tornar o campeão. Então o guerreiro espiritual ele vai se tornar vitorioso exatamente por ele caminhar nesse mundo rendido a Deus dentro do caos, do sofrimento. E ele vai, isso é a alegria dele, o esforço, o sofrimento. Cada dia você não sabe o que vai acontecer com você, mas você tem fé, você tem certeza que você vai chegar lá no final e vai ser vitorioso. Você sabe que você vai ter os créditos, as regalias divinas, quando você atingir esse ponto da consciência, onde você está totalmente autorrealizado nesse mundo, e você vai falar assim, uau, eu estou em bem-aventurança, né? Eu estou agora tomando uma champanhe numa banheira de água quente, né? Vamos dizer assim, dentro do ponto de vista materialista, e agora eu estou desfrutando de toda essa comida, de todo esse relaxamento, de todo o esforço que eu fiz. Então você vai chegar nesse ponto do relaxamento. E aí quando você atinge essa autorrealização, aí sim, né? Mas aí você já pode entender isso mesmo agora, antes de atingir a autorrealização, você vai entender, poxa, mas o processo que me conduziu até aqui foi fantástico, porque eu tive um embate com várias forças, né? Antagônicas, contrárias, opostas, que faziam eu às vezes ficar completamente desesperado, duvidoso, né, sem confiança, né, que eu ficava, né, articulando a minha mente, o meu intelecto de forma a encontrar razões para não continuar a minha jornada até o final, né, minha jornada humana, certo? Porque eu, por exemplo, já fiz maratona, então quando eu chego assim no quilômetro 37, a sua mente fala assim, tá bom, não corre mais. Chega, né? Então eu tenho essa briga na maratona, que é uma corrida de 42 quilômetros, onde quando eu chego no quilômetro 37, a minha mente começa a pregar para mim, não, você está cansado, você não aguenta mais, né? A mente, ela se separa do espírito. É verdade, eu já tive essa realização. E a mente, ela quer parar, porque o corpo, né? Ela que projeta o corpo está cansadaço. Ainda mais eu que imprimo uma velocidade mais rápida, né? Nessa idade agora, já não estou imprimindo tão mais rápido. E é como se a mente separasse do corpo, mas aí o espírito fala assim, não, faltam 37, faltam 7, 8 quilômetros para eu terminar. Pô, já corri 37, agora eu vou correr os outros 7, não importa, nem que eu vá rastejando, eu vou chegar. Porque eu me determinei a fazer isso. Ou eu vou correr um pouquinho mais devagar, né? Ou eu vou comer uma banana ali, um energético, ou eu vou chamar alguém para caminhar do meu lado para eu ir conversando, para esquecer que esses 7 quilômetros se torna 300 quilômetros.
né? Esses 7 quilômetros finais se tornam uma jornada de quilometragem aí que você nem imagina se você não fez uma maratona, certo? Tirando os profissionais aí que correm fácil, né? Para as pessoas do nosso nível aqui, que faz, mas não é a mesma coisa, tem essa cobrança num determinado tempo da nossa jornada humana, né? Mas aí eu continuo e devagarzinho e o meu espírito vai conversando com a minha mente. Calma, tá chegando. Aí a mente, não dá mais. Às vezes, calma, nós vamos chegar lá, vamos chegar, calma, vamos. Até que você chega. Aí quando você chega, dá uma cãibra, ou você senta desesperado, né, cansado, mas você chegou. Né? Vai ter uma dorzinha aí de uns 2 dias aí com a perna inchada, né? Porque correr rápido, 42 km, cansa, né? A não ser que você corra bem devagarzinho, mas também vai doer. E aí você vai ficar uns 2 dias, mas você vai estar assim, com o sentimento de uau, consegui atingir, né, essa distância, a minha performance foi bacana, eu cumpri o meu objetivo, com todo o sofrimento. Mas aí você vai lembrando, uau, comecei ali correndo legal, depois eu fui cansando, depois o corpo foi se esgotando, a energia, e depois você começou a trabalhar a sua mente, falou, não, agora você tem que continuar, agora você fez 21, tem que fazer mais 21, e vai conversando, e vai se enrolando, você vai se enganando, né, falando, não, aí seu corpo quer fazer outras coisas, né, já quer a banheirinha quente, a comidinha, o descanso, e você, não, isso é só depois que você terminar a maratona, porque você ficou disponível para fazer isso, você falou assim, a minha missão é fazer essa maratona. Assim como aquele pessoal da bicicleta era para fazer, né, um percurso enorme, né? Mas às vezes até cansa menos do que uma maratona, isso vai depender de cada pessoa. Compreende o que eu estou falando? Então você está imbuído de um prazer que parece sofrimento, mas é uma luta contra a sua mente. Arjuna lutando contra o exército dos Kuros. Da mesma forma, quando você entra nesse mundo aqui, nessa jornada humana, significa que você aceitou a missão espiritual de atingir a autorrealização, de encontrar com Deus. Essa é a meta. Agora, o que vai vir nessa jornada, nesse inteirinho da sua caminhada, vão vir muitas coisas, entendeu? Mas aí é o jeito como você interpreta, como você vê as coisas. Você não é como as coisas estão vindo, mas como você está monitorando, está filtrando o que está chegando na sua vida. Porque se você tem o propósito espiritual, por isso que a gente tem que ter avidez espiritual, esse desejo intenso de atingir a divindade, porque você tem essa sabedoria que você só está nessa jornada humana por causa disso, então você não vira um mero espectador da sua vida, onde você fica confraternizando com as coisas negativas, rejubilando com as coisas chamadas positivas, você não sai do lugar. Então a sua encarnação está estagnada. Então quando você lê o Bhagavad Gita, todo o cenário de preparação dessa batalha significa que você começa a se posicionar no seu interno para seguir essa jornada até o final. E todo o Bhagavad Gita é o conhecimento que é te dado, o alimento, né? É o suquinho, é o energético, é a bananinha, é a voz de incentivo, né? Tem pessoas que ficam lá nas estradas falando, vamos lá, você vai conseguir, né? Parece que todo o destino, né, conspira para você chegar quando você realmente entra na vida espiritual e fala, lógico, eu vou cair muitas vezes eu vou ser atormentado por dúvidas, muitas vezes eu vou estar sofrendo, né, psicologicamente e fisicamente também, que o mundo vai batendo em você, você vai envelhecendo, porém você fala assim, não, eu vou chegar na meta, Na verdade você não tem que chegar à meta, porque a meta já está dentro de você, a meta espiritual, né? Deus já está dentro de você. Então é como se fosse uma corrida interna, onde você, através da prática do cantar o santo nome, da meditação, né, através dessa conscientização cada vez maior de si mesmo, você vai tendo uma autorrealização.
E quanto mais você vai chegando perto da meta, você vai considerando que tudo aquilo, até onde você está, valeu a pena, porque você está mais para o lado da consciência do que para a inconsciência. Você sabe para onde você está indo. E essa é a base que te dá a autorrealização. Você tem que falar assim, eu vou chegar aonde Deus está me indicando para chegar nessa forma humana, nesse estágio aqui, planeta Terra, nessa escola. E eu vou chegar, né, através dessa bicicleta física, assim, na meta pretendida. Compreende? Então esse é o sacrifício, essa é a austeridade, mas não significa que é ruim, significa que às vezes vem forças que fazem você, né, titubear, você ficar para lá e para cá, mas você fala, não, mas eu vou, eu vou. Então por isso que fala assim, afastai-nos as tentações e livrai-nos do mal, né? Orar e vigiar o tempo todo. Ou seja, mantenha a sua energia, mantenha a sua energia, mantenha todos os dias. Hare Krishna, canta o santo nome, canta o santo nome. Aí você também vai começar a ler todo dia, tudo isso é alimento, é o descanso, né? E aí você vai também fazer a sua meditação e cada vez mais profundo, até o momento que você tem aquela super realização de si mesmo, né? O Deus, ele se revela para você também. Aí essa energia vai ficando cada vez mais forte, aí é aqueles momentos finais, onde você fala, agora eu vou de qualquer jeito, porque você já está realizado. Onde que está a chegada, né? Onde que está a chegada? Você vai, e aí você se associa com pessoas também que vão estar ali do seu lado. Vamos lá, Bacta Alemão, vamos lá, você vai conseguir, você é incrível. Pô, se você chegou até aqui agora, por que você não vai chegar lá? Aí vem os anjinhos, vem os instrutores superiores, né? Vem uma porção de gente que Deus manda, né? Porque Deus é o diretor da corrida, para você chegar na chegada. E quando você passa na chegada, aí é exatamente isso. Até quando você fala assim, quando eu estou indo na chegada, você já está pensando, vou chegar em casa, vou descansar, vou tomar aquele banho, vou tomar um analgésico, porque minhas pernas, meu corpo vai ficar todo doendo, né? Vou fazer uma comida gostosa, eu não quero fazer nada durante um dia, só quero relaxar, quero ir para uma praia, para uma piscina, e aí você começa a pensar, né? Eu quero isso. Aí quando você chega, passou, aí você lembra de tudo que você fez, toda a corrida, né? Tudo que aconteceu na sua encarnação, mesmo quando você desencarna, por exemplo, e vai lá para o outro lado, né? Tudo aquilo que passou em todas as suas vidas, em todas as suas reencarnações, são mostradas para você, para ver o quanto você avançou em consciência, aonde você chegou. E se você não voltar para o mundo espiritual, que é onde não tem mais reencarnação, você na outra encarnação, você vai começar do ponto espiritual para fazer outra corrida, até para atingir seu objetivo de autorrealização completa, onde você se ilumina e qualifica para voltar para Vaikuntha Loka Dhamma, que é o local que Deus pede para a gente voltar nessa jornada humana, onde nós estamos existindo exatamente para atingir essa meta, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, renda-se completamente aos pés de lótus, né, de Deus, e seguir, né, essa vida de Ananda, de bem-aventurança nesse mundo. Se você realmente terminar a corrida, vamos dizer que você, agora eu vou me aposentar de corridas, porque agora eu já cheguei numa idade que não dá também para fazer as coisas como eu era um jovem, né? Mas você atingiu a autorrealização, e aí você está iluminado aqui nesse planeta Terra, você atingiu o espírito, você vive como espírito, você está em festividade sempre, interna, e ao mesmo tempo você já não vê o mundo material como um lugar de sofrimento, mas um lugar onde certas situações, certas pessoas, certos arranjos, né, tudo está sendo controlado por Deus, te movimentaram dentro de forças oponentes, onde você teve que, né, fazer essa austeridade para chegar nesse objetivo, porque se não tivesse essa energia, né, te movimentando, que às vezes tem cara de sofrimento,
né, você não ia se movimentar para chegar a um ponto onde não tem mais essa energia de sofrimento, onde você atingiu a felicidade interna. Tá? Então, quando você atinge essa autorrealização, essa conexão amorosa com Deus, aqui, agora mesmo, nesse planeta Terra, nessa forma humana, porque você obteve a sabedoria divina e trabalhou nisso, né, nessa informação, para atingir o que você tem que atingir, a autorrealização espiritual, você entender que você é uma parte integrante de Deus, que você é um servo eterno amoroso dele, e assim vive, e assim lembra sempre, você atingiu a performance máxima nessa forma humana, e quando vier a morte, né, você vai ser realocado para o local de vibração onde o seu espírito atingiu nessa qualificação. E aí, nessa qualificação que você está aqui nesse mundo, você está no reino de Deus também. Não precisa estar fora do corpo. Você está no reino de Deus, que habita exatamente nesse estado de consciência, onde você não se desconecta mais de Deus e nem esquece aquilo que você é. Você atingiu, né, a vitória, e tudo o que te aconteceu foi bom. Porque as pessoas têm mania de falar, mas o mundo material é ruim, eu quero estar no mundo espiritual, né? Mas isso é porque a pessoa não tem entendimento. E depois, quando você atinge essa posição de vitória, você passa a instruir aquelas pessoas que estão exatamente fazendo essa competição para chegar ao ponto espiritual. Você passa a ser um instrutor, você fala, é assim mesmo, olha, quando chegar lá no quilômetro 37, aí sim que você vai ter que colocar a sua cabeça, né, no lugar, você vai ter que seguir porque falta pouco, né? Então, né, cada um tem o seu quilômetro de sufoco, né, na corrida, né, já que a gente está tentando fazer aqui uma analogia com esporte, entendeu? E essa forma humana, ela é quase o finalzinho, né? Você está nessa corrida lá nas formas minerais, vegetais, animais, e essa forma humana é como se fosse o quilômetro 37, você já está no finalzinho. Então você não pode mais vacilar, você não pode mais duvidar que você não vai conseguir, que a vida está muito difícil, que Deus criou o mundo de uma maneira errada, por que Deus deixa isso ser assim? Mas isso tudo é assim porque é assim que acontece o impulso para você chegar no local onde você vai reconhecer que tudo isso é benéfico. É uma maneira, é uma magia que Deus faz para você conseguir um dia sair dessa ilusão e ver que o sofrimento nunca foi sofrimento. São forças que estão te ajudando. Para Arjuna atingir a autorrealização espiritual lá na batalha de Kurukshetra, Deus, né, Krishna, ele colocou o exército dos Kurus na frente dele. E aí, para ele chegar ao ponto de autorrealização, ele tinha que destruir esse exército, porque a missão dele como guerreiro era restabelecer o conhecimento espiritual no planeta Terra, que já estava tomado pelos demônios. Assim também, dentro dessa analogia, nós temos que entender que a nossa vida está tomada pelo exército dos demônios, que são a frequência do modo da paixão e do modo da ignorância. E você, como um guerreiro, como um Arjuna, sob a orientação de Deus no meio do campo de batalha, você não tem que temer nada, você tem que ir contra tudo aquilo que é fora do objetivo da autorrealização. E aí você vai fazer um esforço. E aí você vai ter que se desapegar da energia material. É uma forma de você desafiar a energia, que é encantadora, que é cheia de luxúria, porque você está identificado com esse corpo material. É cheio de ambição, é cheia de sonhos, é cheio de absurdos, de pecados, né, que fazem você desviar a sua mente do propósito real. Porém, quando você se posiciona como um guerreiro ou como um atleta que vai chegar a finalizar uma competição, imediatamente o seu técnico, né, o seu personal trainer, né, Deus que está dentro do seu coração, imediatamente ele vai estar ali te motivando a você seguir até atingir a finalização daquilo que você tem que conquistar, porque é isso que Deus quer de você.
Tão logo você fala assim, não, eu quero, eu vou chegar, eu sou determinado. Né? Deus fala isso no Bhagavad Gita. Você tem que ser fixo, tem que ser determinado, focado. E aí, através desse foco, você vai treinando. Todo dia é um treinamento. Ou todo dia também é uma corrida em direção à autorrealização. E esse dia pode ser amanhã. Amanhã você pode estar num estado interno, de qualidade frequencial, que, bum, a autorrealização, a conexão com Krishna, com Deus acontece, e você tem uma intuição, né? A sua intuição, o seu corpo búdico, que é falado, ele começa a entender as coisas de um modo que a mente e o intelecto não conseguia entender. Ficava só na teoria. E aí, quando você atinge isso, você já vai olhar o mundo como um treinador também. Né? Assim como Deus foi o seu treinador, você, usando a sua experiência nessa jornada humana onde você se autorrealizou, você vai ser um treinador dessas pessoas. Aí eles falam que é mestre espiritual, é guru, é professor espiritual, não importa. Você vai ser uma pessoa que vai falar coisas para falar para essa pessoa que no momento pode estar achando tudo muito pesado, muito perturbado, fala assim, não, mas é assim mesmo. O que importa é aonde você quer chegar. Nesse exato momento, aonde você quer chegar na sua vida? O que você está pretendendo? Você obteve a sabedoria espiritual que vai te dar um cronograma para você, né, um cronograma espiritual para você atingir o objetivo, a realização de Deus? Daí, quando Deus ele vê no seu coração que você entrou na competição, né, com você mesmo, né, com a sua mente, você está competindo com a sua mente porque ela é a sua pior inimiga quando você não está se voltando para a espiritualidade, enquanto encarnada aqui nessa forma humana, que é maravilhosa, e ela serve só para esse propósito de realização espiritual. Então, quando Deus vê isso no seu coração, que você se disponibilizou a vencer esse exército inimigo, pecaminoso, que distrai a sua mente com tanto desejo de desfrute material, ou de ambição, de querer possuir as coisas, ou de ira contra as pessoas, os sistemas, né, o governo, entendeu? Então você automaticamente vai ser, a misericórdia de Deus vai aparecer no seu coração e você vai sentir isso, que você está avançando, que você está começando a subir a montanha da sua consciência e você está observando o vale de lágrimas. E aí você sobe cada vez mais, né? Aí vamos botar o exemplo também do escalador de montanhas, que tem todo o sofrimento para chegar lá em cima, mas quando ele chega lá em cima, ele olha aquela paisagem, né? Que significa a autorrealização, e ele agradece a Deus pelo sofrimento que ele teve de chegar até lá, mas esse sofrimento não é um sofrimento, é um modo, é um meio, é uma forma que nessa estágio humano em que estamos, há de se ter, pelo plano de Deus, né, que está em nosso coração, nos ajudando, ele nos acompanha nessa peripécia, vamos dizer assim, espetacular, né, da vida, onde você vai atingir a sua meta, né, nesse planeta. Compreende? Então isso tudo é muito interessante, né, como que ao você contemplar um filme, ali, um documentário na TV, quanta realização que a gente pode ter, né? E tudo isso vem da onde? Vem da sua consciência associada à sua inteligência, onde Deus está falando através de cada detalhe desse mundo, uma analogia que você pode colocar internamente para entender através de certas palavras. No meu caso foi a palavra que a pessoa, né, esgotado, falando, né? Quando ele terminou a prova e foi vitorioso, ele falou assim, nossa, tudo que eu quero agora é descansar, você não sabe como é bom ter chegado ao final. Aí ele parou assim, 5 segundos, assim, né? Totalmente assim, esgotado, e falou assim, poxa, mas também vai dar uma saudade, né? Porque o que valeu para eu chegar aqui e estar aqui agora nessa sensação de vitória, de conquista, foi tudo isso que eu passei. E aí tudo aquilo se associa a esse momento da vitória e se torna uma coisa só.
Entende? Então você se torna grato a Deus por tudo que acontece na sua vida, negativo ou positivo. E você não perde a sua meta. Você pega todo esse material e fala: uau, que incrível isso! Que legal eu poder falar para as pessoas, vai lá, vai valer a pena você competir para chegar onde você tem que chegar, mas você vai passar por coisas, e existe, né, meios, recursos, psicologia, entendimento, sabedoria para você ir filtrando certas coisas, você ir trabalhando aquilo que está chegando, né, como parte do seu desenvolvimento, para você ampliar mais ainda a sua vontade, o seu desejo de chegar. E a cada percurso que você chega, se você realmente está na frente, porque a competição é com você mesmo, você vai sentindo mais prazer. Eu estou chegando, nossa, eu vou chegar agora, tá, a chegada está muito perto, né? E aí você vê a chegada e você está super cansado, está super esgotado, e fala assim, aí você não fala para você, eu não vou chegar, você fala assim, eu confio no meu técnico, ele me treinou, ele me deu o conhecimento para eu chegar a essa meta final. Aí você vai, canta mais o nome de Deus, aí você vai, medita mais, e não importa o que está acontecendo no mundo, você não desvia do seu foco, né? Então isso aí é ensinado também aqui no mundo material. Tudo que você quiser nesse mundo material, se você focar, porque você é um Deus criador, você consegue. Mas conseguir coisas no mundo da ilusão não vale muito a pena. Você tem que conseguir a meta final, foca. Eu vou, por isso que Deus fala no Bhagavad Gita, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adora-me, preste-me reverências, levanta e luta, não fica especulando, não fica deixando para amanhã, não tem amanhã, só existe o agora, hoje. Segue, 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 segue firme, até chegar no êxtase dessa autorrealização. E dali você vai poder instruir as outras pessoas que acham que estão sofrendo, mas elas não sabem o resultado final, né? Espiritual falando, né? Quando você entra no resultado final, você entra numa espécie de samadhi, de nirvana. Você não está mais na frequência do mundo, né? E isso que é o interessante, é o que eu queria que vocês abarcassem aqui nesse momento, porque às vezes as pessoas, mas eu não vou fazer a vida espiritual porque minha família não gosta, porque eu sou contra a religião, porque... Não importa, você está na forma humana, você tem que realizar o divino. Mesmo solitário, isolado, sem nenhuma religião, sem nenhuma filosofia, você tem que ter esse desejo, eu vou chegar lá, certo? E aí você vai recebendo a sabedoria de um local, de outro, né? Eu, no meu caso, eu abarquei a filosofia do Bhagavad Gita, né? Incorporei espiritualmente a mensagem de Deus, me identifiquei com Arjuna, me tornei um guerreiro e caminhei e realizei o lado espiritual. E tenho certeza que vão haver outras competições de uma realização espiritual para uma realização espiritual maior ainda, onde eu vou expandir a minha consciência, o meu amor, e eu acredito que isso é infinito. De modo que você vai de consciência em consciência, abarcando essa expansão eterna, né, e infinita de realização de Deus, porque Deus também está expandindo, né? Você é uma manifestação de Deus expandindo em Deus, e Deus também se auto-expande, né? Porque a perfeição de Deus é se expandir de uma perfeição para uma perfeição maior. E aí, quando você vai se expandindo, tudo vai acrescentando no próprio Deus, já que você é uma parte de Deus. Toda vez que cada alma que consegue uma vitória aqui espiritual e atinge o samadhi, automaticamente isso é acrescentado à energia de Deus, já que você é a parte dele. E aí essa luz, essa bem-aventurança, esse amor, né, esse relacionamento com o divino aumenta em graus expansivos que a gente não consegue falar aqui porque é níveis absolutos. Porém, o intuito dessa aula que eu estou dando aqui é falar para você que não importa, tudo que acontece na sua vida, de negativo ou positivo, está sendo bom quando você entende que essas forças estão te levando para o propósito espiritual. E quando você está no propósito espiritual, você já não se deixa desencaminhar por forças que estão querendo atrasar o seu progresso espiritual. Pode ser que durante a sua corrida, muita gente fala assim, não, rapaz, para aí, ó, você vai ter um infarto.
Pô, para aí, você está cansado, vai descansar. Ou alguém fala assim, ó, tem uma cama maravilhosa aqui, dá uma deitadinha aqui, dá uma descansadinha, né? E começa a fazer outras propostas que a gente sabe que tem no mundo, né? Que a gente acaba perdendo, né? O foco, né? Mas aí não, aí você tem que ir meio contra tudo isso. Não, o meu foco, dá licença, depois eu quero a caminha, depois eu quero a água, a banheirinha para dormir, a comidinha, mas agora o meu foco é chegar onde eu tenho que chegar. E aí eu vou ter que fazer esse sacrifício. Esse sacrifício pode ser leve, porque você já em outras vidas vem trabalhando isso, ou pode ser um esforço mais, né, forte, pesado, porque você está começando agora a entender o que é ilusão, e essa força é muito poderosa, mas essa força é comandada por Deus, que está no seu coração. E Deus fala do Bhagavad Gita que ele tira essa ilusão da sua vida e quando ele vê que você realmente está se esforçando para chegar a esse ponto da autorrealização. Compreende? Se você for conversar aí com pessoas que já foram campeãs em várias áreas do esporte, você vê a disciplina. A disciplina tem que ter foco, tem que ter, você sabe que você vai ter que competir com pessoas, né, ou com forças que são, né, maiores que você às vezes. Não, às vezes não, né? Muitas vezes é sempre maior, mas o poder de Deus em você faz com que você remova montanhas, né, como se fala. E aí você, conversando com essas pessoas, você vê, ela toda é uma histórica, poxa, aí fica no passado dela, aquilo lá, pô, todo o esforço, acordava 3 horas da manhã para treinar, trabalhar e conseguir sobreviver, mas ela estava focada em ser uma atleta daquela especialidade e chegou a ser campeã. Então vai conversar com um campeão, ele vai falar assim, foi difícil, mas foi maravilhoso. E hoje eu carrego na minha bagagem, né, de vida pessoal, esse sentimento de vitória, de eu ter feito o que era preciso ser feito. Exatamente igual na vida espiritual, você tem que ser um atleta espiritual. Você tem que se disciplinar. Todos os dias acorda, treina, porque você está visando atingir o estado que após a morte vai te conduzir de volta para o mundo espiritual. E enquanto você está aqui nessa passagem, tudo que está te acontecendo, se você realmente se autorrealizou, você já vai estar no espírito, você já vai estar na consciência espiritual, você já vai estar vendo as coisas de uma forma completamente diferente, porque você vai estar vendo as energias divinas, transcendentais atuando nessa ilusão, né, que as pessoas, ao se identificarem com ela, criam todo esse fenômeno de miséria, de sofrimento, de medo, de angústia, de vergonha, de pânico, de depressão, de estresse. Por quê? Porque ela não tem esse componente da meta espiritual. Ela não tem meta, a vida dela é insignificante, é meta material, é conseguir mais poder, é mais dinheiro, mulheres, né, homens, coisas superficiais, fúteis, temporárias que vão acabar com a morte do corpo físico. Enquanto você não tiver a meta espiritual, o sofrimento realmente vai ser sofrimento. Vai ser uma vida chata, rotineira, onde você vai ser tragado por essa energia dos modos da paixão e da ignorância e vai viver como um zumbi hipnotizado nesse mundo por um sistema sinistro que comanda a mente de todo mundo e você nunca sai dessa matrix. Agora, quando você vai na direção de Deus, automaticamente você vai se alegrando, né? Essa alegria, essa bem-aventurança de, poxa, eu tô chegando. Você começa a sentir que você é parte de Deus, que você é um com Deus, que tudo está certo, que o mundo é perfeito. Esse mundo material ele é perfeito exatamente como ele é. E você sabe que vai estar reservado para você um lugar na morada de Deus, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, né? No mundo espiritual, onde lá vai estar tudo tranquilo. Você foi qualificado, você é um campeão, você é um guerreiro, ó, nota 10. Então vem para cá, vem participar aqui da celebração diária, né, dos campeões aqui no mundo espiritual. Enquanto você está aqui, se você se tornar um campeão, um autorrealizado, um iluminado,
né, que isso é o normal de todo espírito, todo mundo tem que ser iluminado. O errado, o imperfeito é você não estar iluminado. Então, o ideal é todo mundo ficar iluminado, vivendo em Deus, amando, né, a existência, a vida, ter consciência plena, estar nesse sentimento de felicidade constante, que infelizmente é raro nesse mundo, porque as pessoas não querem se render a Deus, preferem ser, né, ficar no estado de consciência de ateísmo, ou de negação, ou de procrastinação, ou de medo. Ninguém quer se render a Deus e falar assim, cara, se você se render a Deus, você vai ficar feliz. Vai ser tudo nota 10 na sua vida. Compreende? Então seja um campeão, seja um ágil, seja um guerreiro. Levanta agora, hoje mesmo, se você nunca pensou isso no que eu falei, levanta hoje mesmo, encara a vida de uma forma diferente. E aí, quando você está prosseguindo, se você é um bom atleta, né? Bom atleta significa que você tem o desejo mesmo intenso, eu vou conseguir, eu vou chegar. Se você é um bom atleta, se você treina todo dia, então, tudo que acontece aqui nessa vida não vai ter a intensidade que tem para outras pessoas, de sofrimento, você está fora disso. Você fala assim, é necessário mesmo botar aqui minha perna para doer, meu corpo, eu vou ficar com dor nas costas, eu vou dormir mal, eu vou comer mal, mas eu vou chegar. É isso que Deus fala, é isso que Deus espera de você, a confiança. Tenha confiança que Deus te deu essa forma humana com uma inteligência maravilhosa para você atingir essa finalização aqui nesse planeta Terra. Então, como o Mestre Cristo falou assim, não temam, eu venci a morte. Então, vencer a morte significa a autorrealização do espírito. Se você atinge o seu estado crístico, né, seu estado de Cristo, seu estado de Buda, de iluminado, você automaticamente vence a morte. E quando você vence a morte, o seu destino só pode ser espiritual. E aí você não precisa estar aqui nessa existência material. Para que você está aqui nesse mundo material? Nesse planeta de terceira dimensão? Inconsciente, uma vida insignificante, cheio de encarnação. Né? O que você está fazendo aqui? Então você tem que estar aqui nesse mundo em conexão com Deus, para curtir esse mundo, para curtir tudo que está acontecendo na sua vida, para você entender porque o mundo está acontecendo em sofrimento, em caos. Por quê? Porque as pessoas não se rendem a Deus, elas não vibram amor, elas não vibram alegria, elas só vibram preocupação, medo, egoísmo, interesse, raiva, ódio. Né? Até a competição material é uma competição baseada muito no falso ego. Então a competição tem que ser saudável, né? Os devotos, né? Eles competem, um tentando fazer que o outro seja mais feliz que ele, entendeu? No âmbito espiritual é assim, você compete com os outros e dá força para os outros para chegarem junto com você ou na frente. Então essa que é a competição legal. Você está chegando à meta e quando você vê os outros irmãozinhos que estão mais atrasados ou que estão tendo dificuldade, você para um pouquinho e dá uma orientação para aquelas pessoas, ou dá uma força, ou se você já é um campeão, né, onde você é apreciado pelas outras pessoas, então quando você fala é mais forte ainda. Isso vai atingir a alma delas e elas vão pegar força, né? Por isso que tem o mestre espiritual, por isso que Deus fala no Bhagavad Gita, aproxime-se daquela alma que já é vitoriosa, que já atingiu a autorrealização, que está vivendo em mim no coração. Porque essa alma pode te dar a verdade, porque ela vive a verdade. Nesse sentido que ela vai te orientar de uma forma, com uma energia tal, que você, se apoiando, né, na realização dele, você vai atingir também a meta. E aí você também vai se tornar uma pessoa capacitada, qualificada, potencializada por Deus, para também fazer esse papel de dar orientação para as outras pessoas que ainda estão no caminho, parando, sendo desviadas, né? Deixando para depois, né? E a pessoa nunca pensa que a morte pode acontecer a qualquer momento. Né? As pessoas acham que vão viver aí 700 anos. Certo? Como a gente sempre repete aqui, né?
Mas a morte pode estar aí no dia da manhã. Então, cada hoje, vive cada hoje, cada presente, completamente rendido à divindade. Eu sei que é difícil, mas o legal é isso, é exatamente a dificuldade, é a problemática, é você enfrentar uma sociedade que vai te ignorar, é uma sociedade que vai te achar que você é um cara doido, estranho, um caminho às vezes meio solitário, mas não importa. O que importa é que eu vou atingir a meta. Eu vou atingir os pés de lótus de Deus. Eu vou continuar cantando todos os dias, lendo Bhagavad Gita, ouvindo palestras, né, estudando os passatempos de Deus, né, sentindo saudade dessa minha posição espiritual, porque eu vou ficar só no espírito, lembrando o tempo todo quem eu sou, e eu vou seguir, eu vou viver também uma vida normal, vou me divertir aqui moderadamente nesse mundo, mas eu não tenho nenhuma outra razão de existir a não ser atingir a meta espiritual. Só que a meta espiritual ela já está dentro de você sempre. Compreende? Não é uma questão de tempo, não é uma questão de espaço. A meta espiritual ela já está dentro de você. Você só tem que reviver a sua consciência espiritual. Por isso que você senta em meditação, que a meditação é a forma de você interiorizar essa energia para realizar isso. Assim também quando você canta, né, a Japamala, você está cantando o santo nome de Deus, você está limpando a sua estrutura de contaminação, de condicionamento material, para que a divindade possa se manifestar no seu coração. Certo? Não há, nunca houve, nunca haverá separação de você com Deus. A separação acontece exatamente porque você não se rende a Deus, porque você não busca isso no seu coração. Você não faz o esforço necessário. Você quer tudo dado na mão. E não é assim. Você tem que purificar a sua vida. E para purificar a sua vida, você tem que fazer a prática espiritual. O sadhana. Sadhana é isso. Né? Quando fala assim em sânscrito. Todos os dias. Todos os dias. O que você quer na sua vida? O que você está fazendo? Você compreendeu o que Deus quer de você? Porque o que Deus quer de você, ele não te obriga a fazer. Ele te passa a mensagem autorizada dele, né? Como o Bhagavad Gita, ele fala, você tem que aprender a pensar sempre em mim, a viver em mim, a ser meu devoto, a acordar esse amor eterno que você tem comigo, porque você é meu servo eterno amoroso, e acordando todas essas propensões naturais do espírito, você passa a viver em Ananda, bem-aventurança. E não dá para explicar o que é bem-aventurança para as pessoas que não estão vivendo no espírito. Elas estão buscando felicidade, bem-aventurança no mundo material, nas coisas materiais, nas situações, nos entretenimentos, nos lugares materiais. Não existe nenhuma felicidade aqui nesse mundo material. Tudo é uma enganação. Tudo é um sofrimento mascarado de felicidade. Então logo você tenha uma alegria que nesse mundo ela está propensa a acabar. E aí entra a falta, a ausência, a carência, isso é o sofrimento. Mas na plataforma espiritual, essa Ananda, ela é contínua, é eterna, ela é expansiva. E quanto mais você avança nesse campo da espiritualidade, mais feliz você é, mais pleno, mais completo, entende? Você vive numa paz que não dá para falar aqui, é uma paz inenarrável, né? Então, se todo mundo vivesse nessa paz, o mundo não teria conflitos, né? Todo mundo iria querer fazer o bem para o outro. Todo mundo só ia ser feliz se todo mundo tivesse feliz. Todo mundo vivendo, né, a vida material, prazerosa, de um jeito moderado. Todo mundo fazendo prática espiritual. Então, essa é a consciência de uma civilização avançada. Uma consciência onde as pessoas não têm mais esse egoísmo, onde todo mundo vive nesse princípio de todo mundo é um só, vamos fazer bem para todo mundo, cada um está na sua jornada espiritual, cada um está voltando para Deus da sua maneira. E se você agora está nesse planeta Terra, eu aconselho que você não perca mais o seu tempo, né? Acorde o seu espírito guerreiro, o seu Arjuna, veja o exército dos Kurus, que são todas as distrações que acontecem na sua vida para te tirar da realidade espiritual, e combata com a confiança, né, de que Deus dentro do seu coração vai fazer você atingir a meta da vida
muito facilmente. É muito mais fácil do que você imagina a partir do momento que você se coloca nesse desejo intenso, nessa avidez de realizar o divino no seu coração. Ok? Adorei a aula, bem intuitiva, né? Com essas analogias. Então, ouçam de novo, peguem entusiasmo de tudo que está sendo falado aqui, acreditem que a vida sempre conspira a nosso favor quando nós estamos estabelecendo a meta de volta para o reino de Deus e aqui se situando em bem-aventurança nesse mundo mesmo, nessa forma humana. Ok? Um beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!